Você gostaria de correr ou tem pacientes que treinam para maratona ou meia maratona? Nutrição para corrida é o nosso tema hoje em Performance Nutrition Entrevista com Deilis Gonzalez. O lugar certo para aprender sobre a ciência e a prática da nutrição e suplementação com os maiores especialistas da área. Acesse nosso programa no YouTube. Lá tem muito conteúdo para vocês ficarem bem informados. Gostou do programa? Já deixa um like e se inscreve no nosso canal. Não esqueça de ativar o sininho. Escreva aqui nos comentários suas dúvidas de alimentação e suplementação. Sua pergunta pode ser selecionada para um próximo programa. Nossa entrevistada de hoje é a nutricionista Desirê Coelho. Ela é doutora e mestre pela USP, aprimorada em transtornos alimentares pela USP e com formação em análise do comportamento pelo IBAC, bacharel em nutrição pela São Camilo e em esporte pela USP. Professora convidada de cursos de nutrição esportiva e comportamento alimentar na USP e Unicamp. Lançou em 2022 o livro Por que não consigo emagrecer? Pela Fontanar. É coautora dos livros Alimentação Saudável, de 2021, e A Dieta Ideal, de 2015, e membro do blog Ciência Informa. Desirê, que prazer te receber novamente, que prazer sempre conversar com você. Eu que agradeço novamente o convite deles, é um prazer falar um pouquinho e desmistificar algumas coisas da nossa querida área. Fato total. E olha, a gente vai falar hoje de um tema que ele tem ganhado bastante relevância assim, nos últimos anos. A corrida de rua, ela tem ganhado um baita destaque, né? E faz sentido. É um esporte que não precisa de muito equipamento, basta uma vontade, um tênis, e a pessoa pode fazer em qualquer lugar. Ele é bem democrático. Exato. Eu acho que assim, pela facilidade, inclusive, acaba que as pessoas partem para o treino, começam a fazer treinos mais longos, inclusive, sem ter ali um acompanhamento, um apoio, tanto nutricional quanto físico. E nessa brincadeira pode acontecer lesões ou até mesmo o simples fato deles não terem os melhores resultados de desempenho, né? Então, vamos focar um pouquinho hoje em como é que a nutrição, a suplementação, elas podem ajudar nesse desempenho. Então, direto ao ponto, qual que é o papel da nutrição, como é que a nutrição pode ajudar a melhorar o desempenho de corridas de rua? A nutrição ela pode ajudar em diferentes etapas, né? Tanto pré-treino, então, para garantir que a pessoa vai ter os nutrientes adequados ali para a sua performance, durante o treino ou a prova, principalmente quando a gente pensa em provas mais longas, né, e aí exige muitas vezes uma necessidade de suplementação durante a prova, e também a nutrição é fundamental na recuperação desse praticante de atividade física ou desse atleta amador, então, ou profissional. Então, são 3 pontos fundamentais. E cada um deles a gente vai levar em consideração, a partir daí, qual que é o tipo de prova, qual que é o tipo de treino, quando que é a próxima sessão de treino, né? Qual que é a distância entre as sessões de treino dele. E aí, quais são as estratégias nutricionais que a gente vai querer também, né? Porque existem diferentes estratégias. E aí, a partir daí, a gente vai entender quais nutrientes que a gente vai prescrever, ou suplementos que a gente vai prescrever. Perfeito. Assim, quando a gente pensa nessa jornada toda, né, da corrida, existem muitos níveis diferentes, desde praticante que está iniciando ou até quem já faz aquelas corridas bem longas, seja meia, maratona ou ultramaratona, né? Esses cuidados, cuidar do antes, do durante, do depois, se aplica independente do nível do praticante ou do atleta? Sim, mas depende da prova que ele vai fazer, da duração e da intensidade da prova. Então, por exemplo, você falou, né, da meia maratona, da maratona, que são provas mais longas, então elas exigem cuidados maiores. Mas provas assim, muitas vezes a pessoa, quero saber que suplemento que eu tomo por uma prova, durante a prova de 5 quilômetros. Não precisa, né? Muitas vezes durante 5 quilômetros precisa nem tomar água, porque é meia horinha, comece bem hidratado e se reidrate depois.
Então, provas mais curtas, de 5, 10 quilômetros, normalmente não tem uma grande preocupação, exceto para performance. E aí a gente pode pensar em algumas estratégias. Mas a preocupação nutricional ela começa quando a quilometragem também começa a aumentar mais. Então, provas de 25 quilômetros, provas de 42 quilômetros, que é uma maratona, e aí hoje em dia, corrida de rua não tem tanto essas, não é tão comum essas ultramaratonas, mas que a gente sabe que também existem algumas e muitos praticantes que vão fazer provas acima de 50 quilômetros, 80 quilômetros. Eu tenho paciente que faz corrida de montanha também, enfim, mas aí a gente já vai para outra seara. Não, vamos ficar dentro de quem está praticante normal, que está começando aí a fazer seus 5, 10, 15, até esticar ali um pouquinho na possibilidade de uma meia ou de uma maratona. Vamos deixar a ultra para outro contexto. Porque aí realmente é uma tensão muito diferenciada, né? Então, a gente fica nesta seara. E pensando então, assim, desde os 10 quilômetros, os 20, os 30, os 40, quais são as consequências de não cuidar da alimentação, de não cuidar da suplementação? O principal é uma fadiga mais rápida, né? Então, a pessoa não ter a performance dela como poderia. Então, se a pessoa comeu mal no dia anterior, se alimentou muito mal no dia anterior, não começa a prova bem hidratado, e aí pensando numa meia maratona ou maratona, algumas pessoas já começam a entrar com suplementação de carboidrato durante. Se ela não, né, maratona principalmente, que tem uma necessidade muito maior, se ela não faz o aporte nutricional adequado, a performance dela vai ficar quem? Ela vai terminar a prova? Se ela estiver treinada, se ela tiver um bom condicionamento, pode ser que ela termine, mas não vai terminar nas melhores condições possíveis. Além disso, a gente sabe que aumenta o risco de lesão. Por que aumenta o risco de lesão? Uma pessoa cansada, ela tende a fazer ajustes mais piores, ajustes, né, de posicionamento ou de, né, desgaste muscular maior, e isso pode aumentar o risco de lesão. Perfeito. E eu acho que vale a pena a gente lembrar as pessoas também que, assim, é muito comum a gente falar dessa importância maior, que de fato é, tanto na nutrição quanto na suplementação, a partir de distâncias mais longas. Só que para chegar nessas distâncias mais longas com saúde, com qualidade, com bom desempenho, a pessoa tem que se preparar durante os treinos. E esse preparo não é só físico, esse preparo também é nutricional, né? Claro, inclusive, por mais que muitas vezes durante o treino não tenha necessidade de suplementação, como gel de carboidrato, né? Não sei se você já foi corredora, não sei nem se você é corredora, você corre? Eu já corri, mas hoje eu tô um desastre, eu preciso melhorar as minhas. Porque, por exemplo, gel de carboidrato, que eu só queria saber, porque gel de carboidrato, quem já experimentou, quem não sabe o que é gel de carboidrato, escuta e fala, nossa, deve ser bom. Não é. Não né? é. Não é difícil. E quando você está correndo, que tem toda a questão ali estomacal, que é difícil de difícil adaptação. Então, é uma coisa que a gente tem que treinar nos treinos mesmo. Então, muitas vezes, durante o treino, a pessoa nem vai fazer uma distância tão grande, vai correr ali os 12 quilômetros, uns 15 quilômetros, que inicialmente nem precisaria, mas a gente já começa a passar justamente para adaptar o trato gastrointestinal. Porque pessoas que não estão acostumadas a suplementar, né, que não fazem esse treinamento, aí na corrida de rua faz o quê? Passa mal. Quem tiver curiosidade, é só dar um Google, tem muitas imagens na internet, mas é isso, né? A pessoa pode ter vômitos, diarreia, parar a prova no meio, às vezes até consegue ir no banheiro, mas para a prova no meio, enfim, tem toda uma coisa que tem que ser treinada mesmo em distâncias menores ou em outras fases. E a gente tem aquela máxima da nutrição esportiva de não se testa nada em prova, né? Pelo amor de Deus! Troca meia, não se troca tênis, não se troca nem camiseta, o top, tudo que você já faz, né, durante o treino é exatamente o que você vai usar no dia da corrida. Eu aprendi, inclusive, isso na dor, assim. Eu lembro também de um caso, quando eu era... Assim, eu estava começando a trabalhar com nutrição esportiva. E aí me chega um paciente que fazia já maratona. Não é nem que ele ia fazer, ele já fazia. E aí ele me fala que ele fazia as maratonas na água, exclusivamente. Meu Deus, não, sem condições, isso não é possível, a gente precisa colocar uma suplementação durante. Resumo, eu sei que, assim, eu sugeri que ele adiasse a próxima prova, pelo menos isso eu fiz direitinho. Mas já que ele não topou, aí eu falei, não, então vamos colocar a suplementação.
Obviamente foi a primeira vez que ele fez, obviamente ele quebrou porque ele passou mal. Não tem. E é muito difícil mesmo, né? Porque às vezes os pacientes marcam consultas semana antes da prova. Eu tenho uma prova maratona daqui a 10 dias, né? Já atendi paciente que quer fazer meio Ironman. Em uma semana eu queria saber o que suplementava, porque ele já tinha feito alguns. Eu falei, olha, desde que você entenda essa prova como um teste, não é uma prova que você vai querer desempenho, nada. Enfim, a gente fica muito numa sinuca ali, difícil mesmo. Então, tenho que fazer. Já passei por algumas situações dessa, enfim, que a gente acaba tendo que adaptar mesmo. Mas tive um paciente que trocou a meia, ele correu com o tênis, com a bermuda, com a camisa, tudo que ele foi fazer uma maratona, uma meia que ele nunca tinha usado, encheu de bolha. Nossa! Né? E aí, ele não conseguiu correr direito, o tempo dele foi péssimo, ele conseguiu terminar andando, mas é isso, ele chegou com meia, né? Então, é isso, não se testa nada em dia de prova. Fantástico. E eu acho que outro ponto que vale a pena também a gente lembrar, nessa mesma lógica do preparo, né? A gente acaba falando muito, quando pensa nessas corridas mais longas, da suplementação durante e do carboidrato, e ainda nessa fase de preparo, seja quando você já está correndo mais, ou quando ainda está só começando a aumentar, né, a quilometragem, a gente precisa cuidar muito bem também da proteína, né? Porque a gente precisa cuidar dessa massa magra do paciente, dessa massa muscular. Sim, e até mesmo porque às vezes o paciente, algumas pessoas procuram a corrida como estratégia de emagrecimento, porque tem aquela ideia de que o que emagrece é exercício aeróbico. E aí começa a querer fazer prova para ver o peso caindo, enfim. E aí muitas vezes ele começa a perder mesmo a massa magra, né? E aí reduz a alimentação, começa a perder peso, isso é um grande problema. E as pessoas, como ficam mais atentos, até sabe que tem que tomar um gel de carboidrato, até sabe que tem que fazer uma reposição, mas a proteína acaba ficando aquém. Então, é uma preocupação importante, né? Eu falo que é hidratação, carboidrato e proteína, são fundamentais. Fantástico. E aí, na sua prática, né? Agora que a gente já até colocou a base ali de que tem que cuidar do antes, do durante, do depois, e tem que cuidar a partir do momento em que a pessoa já começa a ter um aumento ali no número da intensidade, né? Da duração dos treinos, exato. Aí tem que dar uma atenção ainda mais especial. E a suplementação, ela acaba tendo um papel de ajuda nesse processo. Então, na sua prática, quais suplementos você costuma utilizar? Quando a gente pensa em corrida de rua, corrida para performance, o principal deles, o número 1, o ergogênico mesmo, são os carboidratos. Então, o que eu uso primordialmente são os géis e para a corrida, a praticidade ela é muito importante, são os géis de carboidrato. Por mais, eu já atendi uma paciente que ela consumia, ela fazia prova comendo uva passa. Nossa. E eu falei para ela, como é que você consegue, né, fazer com uva passa? Ela tinha um certo preconceito com gel, enfim, e aí foi um processo que ela foi se adaptando e conseguiu trocar. Eu falei, mas você vai morrer engasgada ainda correndo. E aí ela tinha que diminuir muito o pace dela, né, a intensidade da corrida, para conseguir comer uva passa, porque ela queria uma coisa natural. E aí fui trabalhando com ela a existência de outras possibilidades de suplementação. Mas, número 1 é carboidrato. E aí depende muito, para mim, deles, como nutricionista, de outras questões da pessoa. Então, como é que está o treinamento de força, como é que está a questão da massa muscular, e como é que a pessoa lida, mas cafeína é um outro suplemento muito interessante, mas vai da tolerância, vai de cada um, do momento do dia, da hora do dia que é o treino, né? Pessoa que treina à noite, não vai ficar passando cafeína. Porque também é importante treinar esses suplementos, né? Porque nem todo mundo é responsivo, nem todo mundo é responsivo de uma maneira positiva, né? Tem gente que tem taquicardia e não se adapta. Então, e tem gente que não tem melhora de performance com cafeína, mesmo a gente sabendo que é um bom suplemento. Mas quando eu penso em provas mais longas, esses dois são os principais, junto com a hidratação, né, adequada, que eu já te falei. Perfeito. Assim, muito obrigada mais uma vez. Fiquem aí, já voltamos com respostas para vocês.
Nutri Responde, a gente recebeu várias perguntinhas de coisas que podem ajudar ou atrapalhar o desempenho de corrida. Então, vamos fazer uma brincadeira aqui? Eu vou te falando as perguntas que as pessoas fizeram e basicamente você vai me falar se ajuda, atrapalha e rapidamente por quê. E eu quero que vocês brinquem com a gente. Então, assim que eu perguntar, respondam já nos comentários ali o que vocês acham, se ajuda ou atrapalha. Combinado? Prontos? Então, vamos lá. Primeira coisa que eles perguntaram se ajuda ou atrapalha, você inclusive já respondeu, mas vamos dar uma respostinha rápida, que é a cafeína. Eu acho que tudo que você vai perguntar eu vou responder meio depende, né? Mas normalmente ajuda. Perfeito. Aí você já tinha dado até a explicação antes, então tá ótimo. Tem um que é bem comum, que foi a que mais chegou e que eu acho que é polêmicozinho, assim, com relação à corrida, que é jejum. Claro que vai começar é complexo responder, né? Eu sempre falo que depende de cada pessoa, é muito individual. Tem gente que pode começar o treino em jejum e treinar super bem. Agora tem gente que vai ter uma queda de performance muito grande, tem gente que nem consegue treinar em jejum. Então vai essa questão da individualidade. É claro que você fala, eu vou fazer uma prova de meia maratona, eu não consigo, tolero nada, eu quero fazer em jejum e não vou tomar nada durante a prova, a chance de uma queda de performance, ou se essa pessoa tivesse com uma adequada suplementação, um adequado aporte, ter uma performance melhor ainda, é grande. Mas a pergunta é como é que a pessoa treina melhor? Como é que ela se sente melhor? Perfeito. E ainda relacionado com esse tópico, outro que as pessoas perguntaram, que eu acho que a resposta vai ser bem parecida, é dieta very low carb. Sim. Quando a gente pensa em provas de longa distância, a partir de maratona, a gente sabe que elas podem até ser prejudiciais para o desempenho. Mas em provas mais curtas, elas tendem a dar uma fadiga, principalmente nas primeiras semanas, para as pessoas que não estão adaptadas. E aí eu estou pensando na dieta mais cetogênica, né, que seria muito baixo carboidrato. E aí pode ter, sim, essa queda de performance. Novamente, sempre vai existir uma pessoa que fala, mas eu faço e me sinto bem. Mas para a maior parte das pessoas, acaba sendo um prejuízo, sim. Atrapalha. Sim, atrapalha. Perfeito. E creatina? Eu adoro, sou fã de creatina. Eu sou fã de creatina. Para corrida de rua, especificamente, não tem nada tão direto, né? Não é que vai ter melhora de performance direto, mas a pessoa faz um treinamento de força, a questão da massa magra. Então, para isso, eu acho creatina demais. Fantástico. Ajuda todo mundo, não, mas quase todo mundo. E o último que eles colocaram, isotônico. Isotônico tende a ajudar, mas às vezes a pessoa mal treinou e já está tomando isotônico. Então, eu acho que sendo empregado né, da maneira adequada, ele pode ajudar bastante. Fantástico. Desirê, mais uma vez, super obrigada por trazer todo esse leque aí de dicas práticas da sua experiência. É muito gostoso conversar com você. Eu que agradeço a atenção, o carinho, o convite. E quem sabe a gente se falando agora, talvez antes, espero que antes, mas quem sabe nos dando aniversário de 10 anos. Pois é! Até mais. E para vocês, curtam, compartilhem com muito carinho. A gente se vê.